Kumoin kunartur kunovan talas paiais. Então, como vocês devem estar percebendo, o vídeo de hoje é de novo um pouco fora do padrão do canal. Para quem não sabe ainda, apesar de esse meu canal ser focado em linguística, né, eu não sou linguista, não tenho formação nenhuma em linguística, e sou na verdade biólogo, né, sou formado em biologia, atualmente pós-doutorando em zoologia pela USP, e a minha vida acadêmica toda foi com pesquisas relacionadas a planárias terrestres. Sendo por isso, então, né, que os mascotes do canal aqui são planárias. Então, no vídeo de hoje, eu decidi trazer um pouco sobre a minha contribuição para a taxonomia de planárias terrestres ao longo desses anos em que eu trabalho com esse grupo, falando então de espécies que foram descritas desde que eu trabalho com esses grupos e cujo nome eu ajudei a escolher, digamos assim. No caso, nem todas essas espécies em que eu ajudei a dar o nome vão ter o meu nome lá como autor da espécie, porque em muitas delas eu só sugeri o nome para os reais autores, né, as pessoas que estavam descrevendo as espécies. Então, para tentar esclarecer isso um pouquinho melhor para quem não tem muito conhecimento de como a taxonomia funciona, quando a gente vai descrever uma espécie nova, de qualquer tipo de ser vivo, a gente vai publicar um trabalho onde a gente descreve essa espécie morfologicamente e atualmente muitas vezes também com dados moleculares, mostrando como elas são molecularmente, né, evolutivamente diferentes de outras espécies já conhecidas. E na hora que a gente publica isso descrevendo essa espécie, o local de ocorrência, toda a morfologia dela, tudo mais, a gente dá um nome para essa espécie também, né? Então, quem vai aparecer lá como autor do nome da espécie é a pessoa que descreveu a espécie, que publicou toda a descrição dela, né? As características que fazem ela uma espécie única, né? Então, em muitas espécies, eu não ajudei na descrição, né? Eu não tô lá como autor, não fui eu que publiquei o trabalho descrevendo a espécie, então eu não tô como autor da espécie, mas foram publicados por colegas meus e eles pediram minha opinião muitas vezes para escolher o nome para a espécie, né? E aí eu sugeria nomes e muitos desses nomes foram aceitos, então os nomes estão lá porque eu escolhi o nome, mas eu não sou autor da espécie, né? Mas tem algumas poucas espécies em que eu realmente ajudei a descrever, então o meu nome vai estar lá como autor da espécie mesmo, eu que descrevi a espécie. Então, eu reuni aqui os nomes todos para não me perder. Foram 16 espécies novas ao todo que eu consigo lembrar que eu ajudei a escolher o nome. Então eu vou falando delas em ordem cronológica, desde a mais antiga que eu ajudei a dar o nome até a mais recente, né? E à medida que eu vou falando, então, eu vou tentando pôr aqui na tela algumas fotos delas, né, do animal vivo, ou desenhos. Às vezes a gente não tinha fotos do animal vivo porque elas foram descritas com um material que já estava coletado há mais tempo, né, preservado, então não existiam fotos vivas. Então, só desenhos de material preservado, ou fotos do material preservado, né? Então, eu vou deixando umas imagens aqui das espécies enquanto eu vou falando sobre elas, para ajudar também a ter uma ideia de como elas são, e muitas vezes por conseguir relacionar alguma característica do nome com a espécie, né? Então, a primeira espécie foi uma espécie do gênero Obama. Eu já falei da origem desse nome no meu vídeo mais antigo sobre tupi, nome científico, é um nome de origem tupi. Confiram esse vídeo lá depois. Mas enfim, uma espécie nova de Obama da Floresta Nacional de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que era uma das áreas onde a gente mais fazia coleta de animais. Essa espécie já era conhecida da gente há anos, mas ela não estava descrita, né? A gente chamava ela pelo número do protocolo que ela tinha. Ela era é uma espécie com o corpo meio acinzentado e em cima o dorso, né, tem uma cor acinzentada, com vários pontinhos e risquinhos, assim, listrinhas de cor mais escura, quase preto, né? Então, o corpo basicamente tem um fundo acinzentado e por cima tem várias manchas e pintas, digamos assim, né? Pontos e manchas, distribuídas de forma mais ou menos irregular. Então, essa é uma espécie que se alimenta de caracóis também, de gastrópodes no geral, né? Aí a minha sugestão inicial para o nome dessa espécie era chamá-la de Obama uruguaguara, que seria comedor de caracol em tupi. Mas a minha orientadora não gostou desse nome, ela disse que, como não existia nenhuma informação publicada sobre a dieta dessa espécie, não seria uma boa ideia dar o epíteto com base nisso, né? Então ela rejeitou o nome. Aí a minha segunda sugestão, então, foi baseada em latim mesmo, e não em tupi, que foi baseada no padrão de coloração. Como ela era cheia de pontos e manchas no corpo, eu sugeri o epíteto maculi punctata, combinando o latim macula, mancha, e punctus, ponto, né, com atos, então, pontilhado, digamos assim. Então, maculi punctato, manchado e pontilhado. E aí esse nome acabou sendo aceito pelos autores, então o nome da espécie ficou sendo Obama maculi punctata.
Aí um tempo depois, outra colega minha estava descrevendo outra espécie de planária, dessa vez o gênero Pasifa, que é um gênero também de planárias terrestres bem comum na Mata Atlântica. Essa espécie em questão era de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Dessa espécie não tem fotos do animal vivo, porque ela foi descrita com animais que já estavam coletados na coleção do laboratório, coletados anos antes, e a gente não encontrou fotografia do animal vivo. Então o pessoal que coletou na época provavelmente não fotografou ou não disponibilizou as fotos, né? Mas se a gente vê o animal preservado, a gente nota que ela tem uma faixa mais clara ao longo do corpo, né? E pela descrição que os autores que coletaram fizeram, essa faixa central tinha uma cor amarelada ou alaranjada. Então, com base nisso, eu sugeri como epíteto para a espécie o nome Mesoxantha, combinando então o grego meso, que significa no meio, né? E xanthos, xanthos, no latim científico com pronúncia em português, que significaria amarelo, né? Então, amarela no meio, então Mesoxantha nesse caso. E o nome foi aceito, então a espécie se chama atualmente Pasifa mesoxantha. Depois, outra colega minha descrevendo duas espécies de planárias de outro gênero, agora Cratera, que tem esse nome porque muitas espécies no aparelho copulador, que é a parte do sistema reprodutor, né, responsável pela cópula, a papila penial, que é basicamente o correspondente ao pênis das planárias, tem na ponta uma cavidade que lembra uma cratera de vulcão. Então, o nome do gênero Cratera é baseado nisso. Então, ela estava descrevendo algumas espécies novas do Paraná e de Santa Catarina, de coletas que ela fez lá para o mestrado. E aí, ela e a nossa orientadora já tinham algumas ideias de como dar o nome para as espécies, só que elas não sabiam muito bem como montar os nomes em latim, né? Então, eu dei algumas sugestões de como montar esses nomes, né, da forma adequada, assim, como combinar os radicais da forma certa, né? Então, uma dessas espécies tem uma margem preta no corpo. A ideia delas era dar um nome que se referisse a isso, né? Dar um nome que significasse com margem negra. Então, eu sugeri, então, Nigre marginata, né? Eles já tinham ideia de combinar nigra, preto, com margo, né? Que é margem. Então, a forma mais adequada de combinar esses radicais seria Nigre marginata, né? Com o ata então, com uma margem preta. E aí o nome ficou dessa forma, né? Cratera nigre marginata é o nome da espécie. Já outra espécie tem uma cor mais amarelada e ela é cheia de manchas mais escuras pelo corpo. Então ela é tipo amarela e manchada, né? Então a minha sugestão então foi dar o nome de Áureo maculata, áureo de dourado, né, e maculato manchado. Então dourado e manchado. E esse nome ficou então também Cratera Áureo maculata, a cratera dourada e manchada. A cratera Nigre marginata é uma espécie de General Carneiro, no Paraná, e a cratera Áurea maculata é de Três Barras, em Santa Catarina. Depois, voltando às espécies de pasifas, teve mais 3 espécies que foram descritas juntas, 3 espécies que são relativamente parecidas entre si. Elas têm um padrão de coloração super comum em espécies de pasifa, em que elas têm uma linha mediana bem fina no corpo, às vezes quase não se enxerga essa linha. E os lados do corpo são escuros e muitas vezes se vê muitas manchinhas claras, que são halos, que a gente chama de halos, que indicam olhos dorsais. Porque né, muitas planárias terrestres nativas aqui da América do Sul têm centenas de olhos ao longo de todo o corpo, né? Tipo, o corpo é quase tudo coberto de olhos. Inclusive, dos mascotes do meu canal, a mascote verde, que é mais recente, né? Que é uma espécie de Obama. Se vocês já notaram, ela tem 3 olhos de cada lado, né? Isso é uma redução do número total, né? Que seriam centenas de olhos. Mas enfim, então... Dessas espécies de pasifa, uma delas é essa linha clara que passa pelo corpo, né? Essa estria mediana, uma parte do corpo ela quase não é vista, mas geralmente bem no final do corpo, no rabinho, digamos assim, ela é um pouquinho mais larga. Então, bem no rabinho do bicho tem essa lista bem, bem marcada. Então, como se ela tivesse um rabinho branco, né? Então, eu sugeri o nome albicaudata, né? Tipo de rabo branco. E o nome acabou ficando Pasifa albicaudata, a pasifa do rabo branco. Outra espécie de pasifa descrita junto com a albicaudata tem essa listra branca ainda mais difícil de se perceber do que na albicaudata. Na maioria dos animais quase não se nota que ela existe, ou quando ela aparece ela é muito mal marcada, assim, então essa listra é muito pouco presente, né, digamos assim. Ela é pouco listrada. Então eu sugiro o nome paucilineata, com pouca linha, né? Pouco listrada, digamos assim. A gente poderia traduzir lineata como listrada, né? Marcada com uma linha. Pouco marcada com uma linha. Então esse acabou ficando o nome dela também. Pasifa paucilineata. Essas duas espécies, albicaudata e paucilineata, são do Rio Grande do Sul, da cidade de Portão e Salvador do Sul. Aí uma terceira espécie descrita com elas também é de General Carneiro, no Paraná. E essa se caracteriza pelo corpo por essa listra variar muito entre as espécies. Às vezes tem mais listras, às vezes tem menos, às vezes ela é bem marcada, outras vezes é pouco marcada.
Então, tipo, é muito variável o padrão de como essa listra aparece. Então, eu sugeri o nome Variestriata, combinando, então, varia, vários, né, variado, vário, e striata, estriada, né, listrada. Então, listrada de forma variável, digamos assim. E, de novo, né, o nome da espécie ficou Pasifa variestriata, então Pasifa listrada de várias formas. Depois, uma outra espécie descrita em outro trabalho, também de General Carneiro, era de novo uma espécie do gênero Obama, e essa espécie era incomum porque no aparelho copulador a papila penial mudava muito de formato de um indivíduo para o outro. Ela tinha um formato bem irregular, assim, em algumas espécies era uma papila bem bonitinha marcada, outras vezes ela tinha um formato todo deformado, assim. Não, isso não é muito comum dentro de espécies, pelo menos desse gênero Obama. Geralmente os indivíduos da mesma espécie têm uma papila com formato sempre meio constante, mas nessa espécie não, variava bastante. Então eu sugeri como epíteto Alandra, combinando o grego alos, que significa diferente, outro, né? E andra, de aner, andros, né? Homem ou macho. Então, a parte masculina era diferente, né? Que muda, sempre diferente de um animal para o outro, né? Então, Obama Alandra. A Obama com a parte masculina é diferente. Aí depois disso vem duas espécies em que eu realmente pela primeira vez ajudei a descrever as espécies, então o meu nome está lá como autor da espécie mesmo. Uma delas é de novo uma espécie do gênero Cratera, também de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa é outra espécie que a gente não tem fotografia, porque a gente descreveu com base em animais que já estavam preservados, mas pela descrição que foi dada pelos coletores, ela tinha o corpo completamente preto. Então eu escolhi para o epíteto o nome Obsidiana, o nome da pedra obsidiana mesmo, né, que é uma pedra preta. Então, esse nome acabou ficando para a espécie, né? Ela foi publicada com o nome de Cratera obsidiana. E nessa, então, o meu nome está lá como autor, né? Amaral Boal, que sou eu, e Leal Zanquete, que é a nossa orientadora, né? A Amaral é a Silvana, a minha colega, então, que ajudou a descrever a espécie comigo. E outra espécie descrita nesse mesmo trabalho, que essa é a única espécie até hoje em que eu sou o primeiro autor no nome, né? Que é, tipo assim, eu fiz a maior parte da descrição mesmo. É uma espécie nova dos aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. E essa é do gênero Luteostriata, que é um gênero... Tem muitas espécies no Rio Grande do Sul, mas é um gênero relativamente pequeno. Eu acho que não tem nem 10 espécies ao todo no gênero até hoje, ou por aí, umas 10 espécies, assim. Se tem mais, não passa muito disso. As espécies do gênero Luteostriata, em geral, têm o corpo amarelo, com listras escuras, pretas ou marrom escuras. Então, por isso o nome do gênero Luteostriata, amarela listrada, né? É uma planária amarela com listras geralmente pretas. E essa espécie, então, nova que a gente descreveu de lá, era também assim, amarela com listras. Mas a maior parte das espécies de Luteostriata tem 5 listras pretas ao longo do corpo. Nessa espécie, a princípio, olhando assim de cara, ela parece ter só 2 listras. Mas isso é porque 3 dessas listras, as 2 mais laterais e a mediana, são muito, muito finas. Então a gente geralmente só nota elas olhando numa lupa, com um pouco de aumento, né? Olho nu é muito difícil notar. Então, como ela tem essas listras muito sutis, ela é listrada de forma sutil, digamos assim, eu sugeri o nome de Luteostriata subtilis, a Luteostriata sutil. Depois, mais uma espécie de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que é outra espécie que a gente conhecia há muitos anos, foi descrita, e essa é do gênero Matuxia, um gênero que até naquela época só tinha 2 espécies, chamadas Matuxia tuchaua e Matuxia matuta, as duas da Mata Atlântica mais no sudeste do Brasil. Não existia nenhuma espécie conhecida desse gênero no sul do Brasil ainda. E essa espécie era uma espécie do gênero Matuxia também, as análises moleculares e morfológicas indicaram isso, mas era uma espécie nova, né? Então, como Tuchaua e Matuta tinham nomes já de origem indígena, inclusive o nome do gênero combina esses 2 nomes, Matuta e Tuchaua, a gente decidiu dar um nome também em tupi para essa espécie. Aí, depois de muito, muito pesquisar e discutir a respeito, a gente acabou escolhendo como epíteto a palavra timbira, a partir do tupi tambura, que seria algo como enterrado, porque essa espécie a gente encontrava muitas vezes enterrada no solo mesmo. Então, a Matuxia timbira, a Matuxia enterrada. Depois, outra espécie, dessa vez do gênero Paraba, é um gênero que hoje em dia não é mais válido, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre como eu ajudei a extinguir o gênero Paraba. Mas enfim, esse gênero Paraba, então, é um gênero com uma quantidade razoável de espécies, que ocorre principalmente na Mata Atlântica também, mas tem outras espécies também, por exemplo, do Cerrado. O nome Paraba significa algo como colorido em tupi. E esse nome foi dado porque a espécie que foi considerada a espécie tipo do gênero na época que o gênero foi criado era Geoplana multicolor. Então, essa espécie saiu do gênero Geoplana e foi entrar num gênero novo.
E aí os autores tentaram traduzir multicolor, que era, né, o nome do epíteto, para o tupi como paraba, então, que seria colorido, mais ou menos. Então o nome ficou, da espécie tipo, ficou paraba multicolor. E aí essa aí era uma espécie nova do gênero paraba que foi descrita a partir de espécimes encontrados tanto em Santa Catarina quanto em Misiones, na Argentina. E alguns animais dessa espécie têm o corpo verde escuro. Então eu sugeri, a gente poderia dar um nome baseado em uma esmeralda, por exemplo, né? Porque ela lembra uma esmeralda com uma cor esverdeada. Então eu acabei sugerindo o nome Smaragdina pro epíteto, né? Paraba Smaragdina, e os autores aceitaram esse nome, né? Então é Paraba esmeraldina, digamos assim. Depois a gente teve mais um trabalho descrevendo 3 espécies novas do gênero Obama encontradas no Paraná e em Santa Catarina, onde eu também acabei ajudando a sugerir nomes, né? Uma dessas espécies tem um corpo meio alaranjado, assim, que lembra uma folha morta, né, que cai no outono. Quando ela se torna amarelada, alaranjada e cai. Então eu sugeri como epíteto algo relacionado ao outono, né? Então o tipo Obama autumna, do latim para outono, né? Autumnus, outono, autumna. Então. E o nome acabou sendo aceito, né? Então a espécie ficou sendo Obama autumna, a Obama outona, alguma coisa assim, né? Do outono, a Obama do outono. E uma outra espécie descrita junto com a Obama autumna era uma espécie que tinha um padrão de coloração bem comum dentro do gênero Obama, que é ter o dorso escuro, ou preto, cinza, ou algo assim, e o ventre de uma cor alaranjada, amarela. Então essa espécie tem o dorso preto e o ventre num laranja bem marcado. Aí as autoras estavam assim pensando, que nome a gente poderia dar para essa espécie? Não conseguiam pensar em nenhum nome muito bom assim para descrever, porque já tinha tanta espécie com esse tipo de padrão de coloração e dando nomes referentes a isso. Aí eu disse, por que vocês não homenageiam a Letícia, que era a laboratorista do laboratório, né? E que fazia muito da parte do processamento histológico dos animais e nunca acabava entrando junto como autora dos artigos, né? Porque como ela não fazia parte do trabalho intelectual, geralmente a maioria das pessoas considera que a pessoa não deve entrar como autora, né? Mas, tipo, ela tinha todo esse trabalho para fazer e não tinha reconhecimento por nada, então eu disse, eu acho que seria legal descrever a espécie homenageando ela, né? Por toda essa ajuda que ela deu durante anos como laboratorista lá para a descrição das espécies, né? Tipo, sem ela, muita coisa teria sido muito mais difícil. Então, as autoras acabaram aceitando minha sugestão e a espécie ficou sendo conhecida como Obama leticia, em homenagem, então, né, a Letícia Guterres, que é a laboratorista lá do laboratório. Então, a Obama da Letícia. Depois disso, uma espécie que foi descrita a partir de Bonito, no Mato Grosso, era de novo uma espécie do gênero Paraba, que na época ainda era Paraba, e essa espécie tinha o corpo meio alaranjado, assim, principalmente nas laterais do corpo. Se não me engano, as laterais do corpo são alaranjadas. Vai aparecer a foto aqui. O corpo acho que é mais escuro com as laterais meio laranjas. Aí o pessoal que estava descrevendo também veio me pedir sugestão de nome para a espécie. Aí eu pensei, a gente poderia tentar chamar tipo de laranja, né? Eu na verdade não lembro se fui eu que sugeri chamar de laranja ou foram eles que me perguntaram como a gente poderia dar um nome relacionado à cor laranja em relação ao latim. Então eu sugeri aurância, né? Que vem a partir de tipo uma palavra em latim moderno, né? Latim científico, que muitas vezes é usado para se referir a uma cor laranja, né? Que é tipo uma adaptação das palavras para laranja, a fruta laranja, né? Tipo orange, esses nomes assim, orange, pro latim, mas meio que reinterpretando como se fosse uma palavra que vem de aurum, né? De ouro. Então, aurância, laranja, alguma coisa meio dourada, né? Cor de ouro. E aí o nome ficou esse mesmo, Paraba aurância, então a Paraba laranja, digamos. Pois bem, aí a gente chega na última espécie em que então eu volto a ajudar a descrever a espécie, o meu nome tá lá junto, assim como com a Cratera obsidiana e a Luteus striata subtilis, que são as únicas outras que têm o meu nome, né? Esse então foi quando então a minha orientadora e mais uma amiga minha, que descreveu várias dessas espécies também que eu já mencionei antes, elas foram investigar o gênero Paraba, que foi baseado, então, como eu comentei, numa espécie geoplana multicolor que passou para esse gênero Paraba como espécie tipo, né? E essa espécie geoplana multicolor foi descrita em 1899, a partir de um animal que foi coletado na cidade de São Paulo. Aí o animal foi para a Europa, ficou depositado no Museu de Hamburgo. E então esse é o holótipo da espécie geoplana multicolor, né? O holótipo é o indivíduo que é usado para descrever a espécie e tipo é o modelo a partir de qual a espécie é baseada, né? O animal que nunca vai sair daquela espécie, a princípio. Então ele é tipo um modelo ideal daquela espécie, né? A partir dele, de variações dele que novas espécies são descritas ou que outros indivíduos são colocados numa espécie, né? Com base naquele indivíduo.
Então, o holótipo de Geoplana multicolor estava lá na Europa, esquecido por décadas, e nos anos 40, 50, não lembro agora, 40 eu acho, o pesquisador Ernst Marcus, que era da USP, coletou animais em São Paulo e considerou como sendo da mesma espécie daquele animal que foi descrito lá em 1899. E a anatomia interna do espécime original, descrito lá em 1899, não era conhecida. A gente só tinha a descrição da anatomia e do padrão de cor, de coloração externo do animal, né? Aí o Marcos coletou esses animais novos em São Paulo, achou que o padrão de coloração batia com aquele de lá, viu a anatomia interna do animal e considerou como sendo Geoplana multicolor, né? Então, desde lá, tudo que quando se referia a Geoplana multicolor, era sempre baseado nos animais do Marcos e não no animal original, né? Mas aí a minha orientadora pegou esse material original lá de Hamburgo para examinar e viu que não é a mesma espécie que o Marcos chamou de Geoplana multicolor. Então a espécie do Marcos era uma espécie nova. E aí isso criou um problema porque Geoplana multicolor é a espécie tipo do gênero Paraba, né? O gênero Paraba foi descrito com base na espécie Geoplana multicolor. Só que a gente viu que a espécie Geoplana multicolor original não bate com as características do gênero Paraba. Ela não faz parte do mesmo gênero do animal do Marcos. E ela é sim uma geoplana propriamente dita, realmente uma espécie do gênero geoplana, bate com todas as características do gênero geoplana. Então, com isso, o gênero Paraba deixa de existir porque a espécie Geoplana multicolor é uma espécie do gênero geoplana, né? E essa espécie do Marcos, então, é uma espécie nova. Então, o que a gente fez foi a gente sinonimizou o gênero Paraba com o gênero geoplana, né? Ou seja, considerou que Paraba é a mesma coisa que geoplana, né? Então esse gênero deixa de existir porque, né, na taxonomia, quando uma mesma espécie recebe mais de um nome, o nome mais antigo é sempre a prioridade, né? Então Paraba foi dado depois de geoplana, então não tem prioridade, geoplana é o nome com prioridade. Mas aí essas várias espécies que estavam no gênero Paraba agora estavam sem gênero, né? Então a gente teve que criar um gênero novo para essas espécies e pegar uma outra espécie que já era desses e considerar como uma espécie tipo do gênero, né? A gente acabou pegando a espécie Paraba rubidolineata para ser a espécie tipo desse gênero novo que a gente teria que criar para colocar as espécies que estavam em Paraba. E aí eu sugeri um nome para o gênero novo, né? Como basicamente todas as espécies que estavam em Paraba passaram para esse gênero novo, o gênero praticamente é idêntico, só teve que trocar de nome, eu sugeri o nome Paraba, colocando o prefixo para, de origem grega, né, que geralmente se usa para indicar uma coisa paralela que corre lado a lado, né? É aquela que fica ao lado, o gênero que fica ao lado de Paraba, né, que corre paralelo a Paraba. Mas ao mesmo tempo, o termo Paraba também existe no tupi como significando uma coisa muito colorida, mais colorida que Paraba, né? Tipo multicor mesmo. Enquanto Paraba é colorido, Paraba é multicolorido. Então, meio que é uma tradução mais fiel ainda de multicolor, que era a espécie original na qual o gênero Paraba foi baseado. Mesmo que agora ela não está mais nesse gênero, né? Ela voltou para o gênero geoplana. Então o gênero novo ficou Paraba. Então todas as espécies que estavam em Paraba agora estão em Paraba, exceto a multicolor, né, que voltou para o gênero geoplana. Mas daí a gente ainda ficou com a espécie do Marcos, né, que ele tinha identificado como sendo a multicolor e que por décadas todo mundo considerou que era a multicolor. Agora a gente viu que não é, que é uma espécie que não está descrita. Não estava descrita, né? Então a gente teve que dar um nome novo para essa espécie, né? Já que ela já era bastante conhecida, ela, digamos assim, ela era descrita, mas com o nome errado, né? Então a gente teve que dar um nome novo. E aí a minha sugestão de nome, e que foi aceito, foi Impositrix. Uma adaptação para o feminino do latim impositor, que seria tipo impostor, né? A origem da palavra impostor. Então a Paraba impostora, esse nome foi escolhido então pelo fato de ela ter passado todos esses anos se passando por outra espécie, né? Ela era uma multicolor impostora, né? Então, o nome novo dessa espécie, que por anos ficou conhecida como Geoplana multicolor, depois Paraba multicolor, se tornou Paraba impositrix. A Paraba multicolorida impostora. Bom, é isso. Então, essas são as 16 espécies que até hoje têm o nome da qual eu sou autor, ou pelo menos que eu sugeri o nome que a espécie recebeu, né? E eu espero que em breve também saiam novos trabalhos com novas espécies, porque eu estou descrevendo algumas espécies novas, alguns gêneros novos também. Então é possível que em breve tenha mais trabalhos com mais espécies, com meu nome, onde realmente eu esteja como autor, além de ter sugerido o nome, também sou autor da espécie. Então talvez no futuro eu faça mais um vídeo novo, apresentando esses nomes novos, depois que eles forem publicados. E me digam aí embaixo se vocês querem ver um vídeo sobre isso, se vocês gostaram desse vídeo,
se vocês são taxonomistas, se vocês já descreveram espécies, ou o que vocês acharam dos nomes que eu escolhi para essas espécies, se gostaram ou não, se vocês terem dado outros nomes, se alguns nomes ficaram ruins, enfim, comentem aí o que vocês acharam. Então, por hoje é isso. De novo, antes da gente terminar, eu só quero pedir para, se vocês gostam do conteúdo aqui, não esqueçam de deixar a curtida, se inscrever no canal, ativar as notificações, e vocês também podem sempre apoiar o canal, né? Podem se tornar membros aqui pelo YouTube, ou podem se tornar um apoiador pelo Apoia-se, ou fazer um Pix pro canal, né? Qualquer realzinho já ajuda muito. E mandem junto com a contribuição de vocês, tipo, se vocês forem fazer um Pix, mandem junto uma sugestão de vídeo, né? As sugestões de quem é colaborador são sempre prioridade, né? Então é isso, nos vemos na próxima e obrigado por terem ficado até aqui. Até mais!